Desembargadora Marisa Santos, primeiro eu quero agradecer essa disponibilidade de conceder a entrevista para a Conjur. Estamos eu aqui e o Rafa Santos. E eu não vou... Eu queria perguntar para a senhora toma posse no dia 2 de março, na presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E deixando a Corregedoria de Justiça da Terceira Região, né? Eu gostaria de perguntar o que a Corregedora Marisa descobriu sobre a Justiça Federal da Terceira Região nesses últimos 2 anos em que a senhora foi corregedora, que vai ajudar na gestão da presidente Marisa. A experiência na corregedoria é extremamente importante para dirigir o tribunal, principalmente neste momento em que tudo mudou, a pandemia nos colocou de frente para uma realidade que eu penso que nenhum tribunal de fato conhecia. Nós nos deparamos com muitas dificuldades para tocar a nossa vida no tribunal, para fazer as correções, para chegar bem perto do jurisdicionado, daquelas localidades em que nós temos sede. Tudo ficou muito difícil. Eu encontrei, na verdade, nesses quase 2 anos, uma justiça federal muito diferente daquela que eu conhecia. E achava que conhecia muito bem, por já estar há 33 anos aqui. As nossas comunicações sempre foram feitas de forma pessoal, né? Nós nos deslocávamos para as subseções, as próximas, as distantes. Nós tínhamos uma correspondência que era feita muito no papel, né? Ofícios para lá e para cá, e já adotávamos bem os e-mails, estávamos numa fase já adiantada de digitalização dos processos, com o processo eletrônico, mas nós tínhamos esse deslocamento para a realidade local. Com a pandemia, nós ficamos muito presos, então, para o corregedor, foi bem difícil atuar. Eu já tinha uma experiência na corregedoria por ter substituído corregedores, mas me deslocava, ia pessoalmente, com uma equipe grande, para fazer a correção. Agora, nós nos deparamos com as dificuldades até de acessar algumas localidades pela internet para fazer o nosso trabalho. Nós constatamos que muitos brasileiros têm uma grande dificuldade de acesso à justiça nesta nova fase, tiveram e continuarão tendo, se o Brasil não melhorar nesse sentido. Percebemos também uma miséria, assim, uma desigualdade que se acentuou muito nesse período de pandemia. E essas pessoas menos, né, contempladas com acessos à internet, à tecnologia, ficaram muito prejudicadas, muito prejudicadas. E não são só os jurisdicionados que ficaram prejudicados com isso. Nós temos magistrados e servidores e servidoras em locais bem distantes, tanto de São Paulo quanto do Mato Grosso do Sul, com muitas dificuldades para se deslocarem, né, para se comunicarem conosco. Os advogados têm tido muita dificuldade também em algumas localidades para conseguir acompanhar os seus processos, para despachar com os juízes, para se deslocarem até os fóruns, até porque durante um bom período nós ficamos praticamente fechados, né? Nós ficamos fechados. Então, essa realidade antiga de deslocamento, de vai e vem, e vai até o fórum, e fala com um, fala com outro, o jurisdicionado vai lá, faz audiência presencial, tudo isso mudou repentinamente. Nós tivemos 10 dias úteis depois da nossa posse, né, o presidente Mairan, a vice-presidente Consuelo e eu na corregedoria, tivemos 10 dias úteis de trabalho presencial. De lá para cá, o nosso trabalho foi todo de forma eletrônica e sem que nós tivéssemos um manual para trabalhar, né? Todas as regras que nós tínhamos de atuação não serviram para atuar agora, não serviram, elas tiveram que ser mudadas, estudadas. Então, tem dado muito trabalho. A Justiça Federal que eu conheci era uma, a Justiça Federal que eu encontrei na pandemia é outra,
E a Justiça Federal daqui para frente será outra ainda, né? A gente ainda não sabe bem como será, mas ela certamente não será mais aquela antiga e nem essa que nós estamos passando agora. Ela vai dar um outro salto, mas para melhor. Eu tenho a impressão que para melhor. Agora, Rafa, antes de te passar a palavra, eu quero pegar um gancho para fazer uma pergunta para a desembargadora. Doutora Marisa, a senhora disse que brasileiros tiveram dificuldade de acesso à justiça, muitos prejudicados, alguns juízes, servidores mesmo, prejudicados. Que dificuldade foi essa? O que a senhora percebeu nas correções e como que a gente pode melhorar isso? Porque são quase 70 milhões de ações judiciais no Judiciário Nacional. Então, a gente acredita ou quer crer que acesso à justiça as pessoas têm. E a senhora deu um testemunho aí de que percebeu uma falta de acesso à justiça. Como foi isso? Que exemplos que a senhora pode dar? Nós temos subseções judiciárias da terceira região que estão localizadas em zonas de fronteira, né? Paraguai, Bolívia. E a banda larga para a internet nessas localidades é muito ruim. É muito ruim. Então, para tocar o processo eletrônico, para fazer uma audiência, ouvir uma testemunha pela videoconferência, por esse sistema, qualquer um desses sistemas que a gente use, é muito grande. Às vezes, a banda larga não comporta totalmente, né, aquele ato processual, ela cai, sabe? Tem muita dificuldade de acesso. Essas regiões, por exemplo, de Campo Grande a Ponta Porã, que é uma fronteira importante nossa, né? Há uma distância longa entre Campo Grande e Ponta Porã, entre Campo Grande e Corumbá, Naviraí. Há uma comunidade ali que tem dificuldade de acessar, nem sempre tem um celular que consiga fazer esse acesso ao seu processo, que consiga ajuizar a ação nos juizados. As distâncias, né, rodoviárias são longas, são grandes, as estradas às vezes não são boas. Então, é claro que essas pessoas têm dificuldade. Só que eu estou falando da terceira região, São Paulo, Mato Grosso do Sul. São Paulo tem esses problemas também, em algumas cidades mais distantes para nós, já nas fronteiras com o Rio, o Mato Grosso do Sul, perdão, ali, né? O Rio Paraná. Então, mas isso acontece no país todo. Então, a gente dizer que a justiça é virtual, é eletrônica, e todo mundo tem acesso, é um engano, porque os brasileiros que não têm inclusão digital não têm acesso à justiça. E são aqueles mesmos que não conseguiam chegar aos fóruns para ser atendidos, porque não tinham nem dinheiro para tomar o ônibus, não tinha uma condição disponível, não transporte disponível para chegar. Então, a dificuldade é a mesma, só que a dificuldade antes de acesso rodoviário, ferroviário, existia, mas hoje ela está agravada com a falta de acesso também pela via eletrônica. Então, nós estamos muito bem na terceira região, onde nós temos essa banda larga que funciona muito bem, o processo eletrônico vai bem, fazemos audiências, tal, mas nós temos, em algumas localidades, que melhorar esse acesso. Só que isso não depende do Poder Judiciário, né? Isso não depende do Poder Judiciário. Então, naquilo que depende do Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem feito, sim. E feito muito bem, né? Feito muito bem. O Tribunal Regional Federal tem feito. Inclusão digital depende de política pública. Né? E exatamente. O Poder Judiciário, não, a não ser quando os juízes resolvem fazer sem poder, há raros casos, mas há, né, desembargador? O Poder Judiciário não faz política pública. Né? Exatamente. Rafa, por favor. A senhora falou do problema e eu gostaria de saber que tipo de soluções a senhora imagina que estão dentro do que pode o judiciário fazer. A gente está, em tese, melhorando, saindo um pouco do isolamento provocado pela crise sanitária, e a senhora deixou claro que a justiça não vai voltar a ser o que era. O que a gente pode imaginar que vai ser esse híbrido
entre praças que se utilizam de banda larga, de ferramentas mais modernas, e de outras que não conseguem se utilizar dessas ferramentas, mas que, de qualquer maneira, terão que mudar o seu modo de operar. Rafa, aí a questão é que há um grande trabalho a ser feito, primeiro de convencimento, né? Convencimento de todos os atores aqui de que eles precisam mudar. As resistências estão aí, elas estão em todos os setores, elas estão dentro do judiciário, fora do judiciário. Dentro do judiciário, as pessoas da minha geração, dentro do judiciário, nem sempre têm facilidade de lidar com tecnologia, então é uma grande resistência. Nós estamos chegando lá, é a fase do convencimento e daquela situação de que não tem como voltar para trás, o processo não vai voltar a ser no papel, eu não vou receber mais ofícios naquele envelope que me entregavam todos os dias, não adianta. Eu tenho que me conformar com isso e transformar a minha forma de atuar e ser mais amigável com a tecnologia, né? Nós aprendemos tanto, fizemos um concurso tão difícil, conseguimos estar aqui até agora, temos que ter boa vontade para aprender a lidar com as novas ferramentas. Mas isso é uma questão totalmente emocional, não é de falta de capacidade, não, é a resistência, né? A mudança, porque quando a gente está no caos, né, que a gente conhece, a gente administra. Agora, eu não sei para onde eu estou indo, não sei se pular esse muro vai ser bom para mim ou não, né? É assustador mudar. Mas não tem outra forma, tem que mudar. Então, aquela fase de convencimento das pessoas está terminando. Eu percebo que cada dia menos a resistência para isso, entre servidores, servidoras, juízes e juízes. De forma externa, né, o nosso trabalho com os órgãos, interagir com os outros órgãos públicos que têm que atuar no judiciário e que atuam fortemente, a União, o INSS, né, que é o nosso maior cliente, né, o nosso maior réu é sempre ele, né, e com a advocacia pública e privada. Eu percebo, às vezes, uma resistência, né, com relação ao processo eletrônico de alguns setores da advocacia pública na utilização de ferramentas. Às vezes a gente quer apenas otimizar, otimizar, sei lá, o fluxo do processo, das intimações. Temos grandes parceiros, a AGU tem sido parceira, a Procuradoria da Fazenda Nacional, mas ainda há alguns setores que resistem um pouco. Sempre foi assim, né? É uma resposta que a gente ouve todos os dias, mas sempre foi assim, tanto que a nossa corregedoria tem uma sigla, né? Esse caso aqui é SFA, então sempre foi assim, a gente precisa conversar sobre isso para explicar que não é mais assim, não será mais assim. Com a advocacia, também a gente já teve mais dificuldade, porque foi um choque, foi uma mudança muito brusca para todos. Então, muitos advogados ainda queriam ir ao fórum, queriam ver o seu processo, às vezes iam ao fórum para que o nosso servidor abrisse no monitor o processo que ele poderia consultar da sua casa, né, do seu escritório. Por quê? Porque é difícil mudar, é difícil você se acostumar com essa novidade. Hoje, a própria advocacia pede que as audiências continuem sendo pelo sistema virtual, que o nosso atendimento pelo balcão virtual, que aqui na terceira região é 100%, tanto São Paulo como Mato Grosso do Sul, todas as nossas varas têm, eles pedem que este serviço continue sendo assim, porque é mais fácil, né, para o advogado também. Aí, a isso nós temos que juntar a Caixa Econômica Federal, né, onde estão os nossos depósitos judiciais, para que ela também entre nesse fluxo dos nossos levantamentos, né, cumprimentos de ordens judiciais, de pagamentos de precatórios, tudo isso. Então, é um trabalho grande de convencimento, as resistências estão caindo, por isso que eu digo que daqui para frente será uma outra justiça, uma justiça que vai funcionar melhor, porque a tecnologia vai ajudar. Mas o jurisdicionado precisa de política pública para que ele tenha acesso a essa justiça. E isso é um problema sério, porque
se ele não tiver acesso, ele vai ter que ir a um fórum, ele vai ter que ser atendido por alguém, ele vai ter que encontrar pessoalmente o defensor público, o advogado, né? Então, as instituições, OAB, defensorias, Poder Judiciário, Advocacia Pública, eles não vão ser só homepages, né? Eles vão existir de fato, então vai ter que ter um juiz sempre à disposição para atender pessoalmente o advogado que não conseguiu acesso, vai ter que ter servidores, evidentemente que não nesse número tão grande, né, que a gente teve até agora, porque o trabalho à distância vai ser uma realidade, vai ser, inclusive, muito mais econômico, né, para os cofres públicos. Eu adorei a sigla, SFA, sempre foi assim. SFA, sempre foi assim. É uma sigla ótima. Deve ser a maior dificuldade, de fato, né? De convencer as pessoas a mudar para um modelo que, de certa forma, já se comprova mais racional, mais objetivo, mais sério, etc. Desembargadora... O direito é muito tradicional, né? Sim, sim. O direito é muito, muito tradicional, e os seus operadores também são, né? O juiz, o promotor de justiça, o procurador, o advogado, né? Até nas faculdades a gente vê isso, né? O aluno já vai de terno no primeiro ano, porque ele já vê aquela formalidade, né? Nós temos que mudar, temos que ser mais modernos. Né? Mais formal e tem mais dificuldade, mais resistência à mudança, de fato. Né? Exatamente. É uma coisa até cultural. Agora, a senhora disse que o INSS é o maior cliente da Justiça Federal, e de fato é. Né? Eu já disse mais de uma vez que a Justiça Federal é uma justiça, o Estado monta um aparato judicial para que obrigue esse mesmo Estado a conceder um benefício que ele tinha que conceder e se negou a conceder. Parte da Justiça Federal é para obrigar o Estado a fazer aquilo que ele deveria fazer antes. Né? Eu costumo dizer isso. A senhora acha que dá para ampliar a conciliação? A gente vê discussões, por exemplo, no sentido de aumentar a Justiça Federal. Foi criado agora recentemente o TRF6 em Minas Gerais, já há um projeto que foi entregue ao presidente do STJ para criar um novo Tribunal Regional Federal, que seria Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, salvo engano, TRF4 ficaria só no Rio Grande do Sul. A gente vê não que não seja necessário diante da demanda e do volume de processos, mas a saída que se coloca é sempre criar uma nova estrutura. A senhora não acha que, até diante disso, de que o maior cliente da Justiça Federal é o Estado, não há outra saída, ampliação de câmaras de conciliação, tentar desjudicializar cada vez mais as matérias para que o judiciário possa julgar com mais qualidade, mais teses e menos processos, menos volume? Se o serviço administrativo for bem prestado, não haverá necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário. Na situação atual, né, a gente vê nos jornais todos os dias o número de requerimentos de benefícios previdenciários que aguardam decisões. Aguardam uma decisão, ficam meses ali, aquilo não se resolve. Pela Lei 8.213, né, o INSS tem 45 dias para dar uma resposta ao segurado, ou deferindo ou indeferindo. Passado esse prazo, ele vai ao Poder Judiciário. Se nós temos uma quantidade, mais de 1 milhão, quase 2 milhões, né, de benefícios aguardando, pedidos de benefício aguardando decisão, evidentemente isso, sei lá, mais de 50% virá para o Poder Judiciário. Então, na verdade, o Judiciário acaba fazendo um trabalho que não é dele, né? Não é dele, mas para dar conta desse trabalho, enquanto o poder público, a administração pública não funcionar bem, a única forma do judiciário dar conta é aumentando a sua estrutura e melhorando a sua tecnologia. Você falou de câmaras de conciliação. É interessante essa experiência da conciliação também. Nestas questões aqui da pandemia, que veio aquele auxílio emergencial, aqui na terceira região, a maioria dos pedidos de benefícios
como é o nome do benefício? Emergencial, auxílio emergencial, né? A maioria dessas ações foi solucionada na conciliação, no setor de conciliação da terceira região, porque se criou o gabinete da conciliação com os juízes do juizado especial, criaram um fluxo, né? Envolvendo também a União, Caixa Econômica Federal, enfim, e se criou aquele fluxo, ia direto para a conciliação, muitas vezes a ação não ia para o GEF, porque se resolvia ali. Só que é um problema também convencer o órgão público a fazer a conciliação. A gente também tem uma tradição administrativa de indeferir o que o segurado pede, né? De indeferir o que o administrado pede. A questão sempre que tem por trás disso é o Estado sempre tem razão, né? E, normalmente, em matéria previdenciária, o Estado não tem razão. Tanto que a gente só vê o índice de ajuizamentos e de insucessos, né, do INSS nessas ações, tanto no previdenciário como na cobertura de acidente do trabalho, né? Então, se vê que falta agora uma consciência do administrador, o administrador, poder executivo, que tem que arrumar isso. Senão, isso vai parar no judiciário, porque o judiciário é inerte, né? Ele não vai buscar a demanda, ele recebe. E, enquanto ele receber, ele tem que responder. E aí ele vai acumulando. Então, tem que dar uma graxa na administração. Ali é que a coisa tem que andar, né? Essas engrenagens têm que funcionar bem. Ou seja, precisa romper com as tradições, né, desembargador? Assim, acabar com o SFA, sempre foi assim na justiça, a administração... Você gostou do SFA, né? Eu adorei isso, eu vou usar de alguma forma no começo do abre da entrevista. Adorei. O SFA tem que acabar, sempre foi assim, na administração também, não só no Poder Judiciário, porque há essa ideia, né, de que é preciso defender aqui a administração contra qualquer tipo de pedido, benefício, etc. A primeira reação é negar, quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? Mudar, ou seja, romper essas culturas que estão enraizadas e para chegar a um judiciário novo, mais moderno, e uma assistência social também nova e mais moderna. Em relação a benefício previdenciário, quando a administração concede um benefício, ela não está fazendo um favor para o segurado, ele pagou por aquilo, ele contribuiu. Então, administrativamente, tem que mudar essa ideia de que estamos fazendo um favor. Não, ele tem direito a uma cobertura previdenciária, um seguro pelo qual ele pagou, ele contribuiu para isso, né? Então, essa ideia tem que mudar também. Então, o mundo está mudando, a administração também terá que mudar. Perfeito. Rafa, manda bala. Eu quero retomar um tema que a desembargadora citou, que eu considero muito interessante, que é a implantação de novas ferramentas tecnológicas na prestação jurisdicional. E nós estamos vivendo, desde o começo da pandemia, uma nova realidade de trabalho remoto, e não só o judiciário, mas todas as organizações de grande porte ou menor porte têm sofrido com o mesmo problema, que é a insegurança virtual. A gente teve alguns ataques que algumas cortes sofreram, mas, de modo geral, é um problema geral. Qualquer grande organização se preocupa muito com segurança e tecnologia da informação. Eu gostaria de saber, é uma área prioritária da sua gestão, desembargadora? Prioritária, tanto que a presidência do tribunal tem tratado disso, né, com bastante competência. Nós temos um setor especializado nisso, de modo que, sob esse aspecto de ataques, hackers, então, nós tivemos, até vocês lembram no noticiário, né? Nós não perdemos dados, não tivemos prejuízo nenhum. O tribunal está, sim, fazendo a sua parte nisso, e nós não tivemos, até o momento, nenhum prejuízo com esses ataques hackers. Não tivemos. Isso é algo que o tribunal tem tratado com bastante carinho, com bastante atenção. E quais outras bandeiras da gestão da senhora? Não entendi. Quais as outras bandeiras da sua gestão? Quais os pontos que a senhora pretende implementar?
Eu entendo que a tecnologia avançando, né, é algo que não pode parar. As duas últimas gestões, a doutora Terezinha e a gestão atual do doutor Mairan, travaram mesmo a mira nessa questão da tecnologia a favor da prestação da jurisdição. E eu acho que isso tem que continuar. Mas eu penso que não basta isso, não basta isso. A gente tem que ter um foco agora, principalmente no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, além dessa questão da banda larga, que é muito difícil, né, de contornar, o Mato Grosso do Sul precisa de uma atenção especial do Poder Executivo e do Poder Legislativo, para que o Poder Judiciário possa atuar também com mais tranquilidade. As nossas fronteiras têm que ser protegidas, com o reforço, né, do policiamento pela Polícia Federal, aí o Ministério da Justiça tem que atuar, para que nós possamos trabalhar em segurança também nessas localidades. Temos que ter o apoio do Ministério Público Federal também. Temos que ter condições de julgar aquelas causas que têm aquelas questões ambientais, que são muitas ali no Mato Grosso do Sul, e nós temos uma grande dificuldade até para fazer as perícias, né, que essas ações necessitam para a sua instrução. Temos que também ter um olhar bem especial para a questão das comunidades indígenas, que são muitas também, e agravam bastante ali a situação da prestação jurisdicional, principalmente Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã, essas cidades, essas subseções têm bastante problemas e trabalham com mais dificuldade. A tecnologia que se aplicará em São Paulo se aplica também em Mato Grosso do Sul. Então, é isso. Nós precisamos de um quadro de servidores um pouco melhor também, maior, né? Lá principalmente. Mas há um investimento que eu penso que nós temos que fazer agora, que é na gestão de pessoas também. Porque a pandemia, esse confinamento que nós temos passado, esse trabalho à distância, essa adaptação à tecnologia que nós estamos passando, né, ela trouxe um abalo emocional grande, muito grande, dentro do serviço público e fora do serviço público. Para fins previdenciários, já há uma estatística aí de aumento, né, do número de pedidos de benefícios por incapacidade, né, no INSS por conta de depressão e síndrome do pânico, por causa do confinamento. Então, eu penso que agora nós temos que acudir essa outra faceta, né, que é das pessoas, dos seres humanos que estão trabalhando dentro da instituição. Isso é algo que também tem progredido bastante no tribunal. O presidente Mairan tem investido muito nisso, na atenção aos nossos servidores, servidoras, juízes e juízes, porque sem o nosso pessoal, com a saúde física e mental em dia, nós não conseguimos trabalhar, não. Tem que enfrentar essa barra que está bem pesada nesse momento. Né? Continuará. A tecnologia ainda depende das pessoas, né? Depende das pessoas. É o que eu disse, nós nunca seremos apenas uma homepage, né? Nós temos que estar nos lugares, mas temos que estar em condições de trabalhar. Isso não é um problema só do serviço público, isso nas empresas, né? Na iniciativa privada também já está se colocando com bastante evidência, né? Sim, sem dúvida. Rafa, quer perguntar? Se você deixar, você sabe que eu fico falando aqui, não para. Me corte. Eu quero aproveitar essa deixa que a desembargadora deu de que o tribunal nunca vai ser apenas uma homepage, e quero perguntar uma opinião dela sobre algo que eu escuto muito do lado da advocacia. Os advogados mais críticos às audiências virtuais sempre reclamam de que ela representa uma espécie de prejuízo ao direito de defesa. A senhora viveu os dois mundos, tanto do físico e virtual, e conhece como poucas a realidade do TRF3.
existe algum prejuízo de fato? A senhora acredita que algum tipo de matéria, esse julgamento físico se mostra mais necessário? Esse prejuízo não pode existir, porque não há norma que acolha tecnologia que possa ferir o direito de ampla defesa e o acesso à justiça. Por isso que todas essas normas que permitem, né, que os atos processuais sejam praticados virtualmente, as audiências sejam feitas por videoconferência, elas também dão ao juiz a possibilidade de avaliar se determinado ato processual precisa ser praticado presencialmente. Isso se coloca muito no processo criminal. Pode acontecer dele não... apenas um exemplo, assim, algo que me ocorreu, mas que eu não vi na prática ainda. De haver uma dificuldade, né, desses links que caem a toda hora, você tem que interromper, pode haver um prejuízo, o juiz pode avaliar isso e dizer, não, eu vou praticar esse ato de forma presencial. Ele pode considerar a pessoa, né, do outro lado da câmera, com a qual ele tem que interagir no interrogatório, no depoimento, talvez aquela pessoa não consiga se expressar ali de uma forma adequada para a avaliação dele, que ele vai fazer daquela prova. Então, ele tem a possibilidade de determinar que o ato seja feito de forma presencial. Com relação à advocacia, realmente a gente teve uma resistência inicial que foi forte. Mas hoje, não é mais assim. Nós temos poucas reclamações a respeito. Para o advogado, dependendo do lugar onde ele está, ir fazer uma audiência presencial pode significar um deslocamento muito grande. Ter que tomar um avião para ir para o lugar, e às vezes a parte nem tem condição de custear isso. Onera demais o processo. Então, às vezes, é mais fácil para ele tocar aquela audiência de onde ele está e o processo prosseguir. Isso tem dado, inclusive, bem maior rapidez, né, os procedimentos. Nós temos feito no tribunal, inclusive, processos administrativos disciplinares, todos feitos de forma eletrônica, com juízes à distância. Uma outra coisa que também facilita muito, até antes da pandemia, o que a gente fazia? Pedir uma carta precatória, se fosse fora da nossa jurisdição, para que o outro juiz tomasse o depoimento de uma testemunha. Então, o processo ficava parado para que aquele ato processual fosse cumprido. Evidentemente, a audiência seria feita de acordo com a agenda do juiz deprecado, né? Hoje não, a gente manda uma precatória para intimação pessoal, mas o juiz deprecante faz a audiência. Ele diz, olha, tal dia e tal hora você se conecta nesse link para que eu faça a audiência. Então, está ficando mais rápida a produção da prova, inclusive, né? Tudo isso, evidentemente, com temperamentos de sempre se poder avaliar se o devido processo legal está sendo respeitado e o acesso à justiça também. Então, esta é uma avaliação. Olha, eu não tenho, assim, não conheço nenhum caso em que se tenha anulado um processo por conta da produção da prova de forma à distância. Mas é uma possibilidade, sim. E desembargadora, desses procedimentos como esse que a senhora acabou de citar, que houve uma resistência inicial, mas depois os advogados acolheram bem, que vieram com a pandemia, o que a senhora acha que veio para ficar e o que vai voltar ao status quo anterior? Eu acho que ao status quo ante só vai voltar mesmo aquele atendimento presencial que sempre deverá existir, só que uma escala menor, né, de pessoas, né? Não vai haver necessidade de todos se deslocarem para o fórum. Todo o resto, eu acho que veio para ficar. O processo eletrônico, isso não tem mais volta, né? Com todas as dificuldades que ele possa ter, qualquer sistema possa ter, é melhor o eletrônico do que aquele monte de papel que a gente carregava de um lado para o outro. Tínhamos até uma mala de processo específica para carregar
carregar que estou certo. As audiências de forma virtual, o atendimento no balcão virtual, eu acho que não há mais necessidade de se gastar tanto dinheiro e tempo em um deslocamento até o fórum, mas nós sempre teremos um juiz que estará disponível para atender a parte, o advogado, né, no seu expediente normal, no plantão, e servidores nas varas para atender o balcão quando for necessário. Mas o serviço, sem dúvida, nunca mais será o mesmo. Da mesma forma. E isso vai levar, aqui a gente faça o caminho inverso do que nós temos feito até hoje. Nós estamos sempre procurando, perdão, saiu da minha tela. Nós estamos sempre procurando um prédio maior para nos instalarmos, né? Para instalar mais uma vara, para expandir, porque não estamos cabendo no prédio. Agora nós vamos fazer o caminho inverso, a gente vai enxugar estruturas. Então, nós já temos as contadorias, por exemplo, que o desembargador Mairan instalou, inovou. A nossa contadoria não existe mais fisicamente, né? Eu não tenho mais um prédio que tenha contadoria. Eu tenho a CECAL, que é a Central de Cálculos, que são contadores fazendo os cálculos da terceira região sem deslocamento e que se revezam, às vezes, no uso de uma estação de trabalho. Ele pode fazer isso em teletrabalho, o sistema permite que ele faça. Nós vamos ter, certamente, uma melhoria na questão das perícias médicas, que a gente tem muita dificuldade ainda, né? Porque a perícia médica é presencial, difícil imaginar uma perícia médica virtual, né? Eu converso aqui, você sabe se eu estou psicologicamente, psiquiatricamente bem, se a coluna está bem, se a perna funciona, eu acho difícil. Mas eu acho que são passos, né, que a gente vai dando, só que eles estão indo muito rápido, né? Então, por isso que há resistência, esse choque, esse susto, né, que a gente viu, né? Porque parece que a vida puxou o freio de mão, assim, de repente a gente está derrapando até agora, né? Tivemos que mudar de repente. Mas não mudar para o melhor, a gente mudou para o melhor, vai ser melhor sim, sem dúvida. Perfeito. Rafa, quer fazer? Quero. Desembargadora, o TRF3 publicou normas claras e límpidas em relação ao acesso aos prédios da Justiça Federal. Por exemplo, aqui de São Paulo, eu escrevi um texto sobre isso ontem, e que está tudo disposto de forma clara. Ainda assim, acredito que haverá algum tipo de resistência por conta da exigência do que eles chamam de passaporte da vacina. Entendo que é um problema novo. Eu não lembro de existir essa discussão em torno de tomar ou não vacina no Brasil antes da pandemia, mas eu também acredito que, do ponto de vista de gestão, é muito difícil, porque você tem que equilibrar o direito à prestação jurisdicional com a saúde do servidor e dos magistrados e de todo o corpo que trabalha no TRF3. Então, eu não vou perguntar sobre isso, vou perguntar juridicamente. A senhora acredita que essa discussão jurídica ela vai acabar? Vai chegar um momento que ela não vai existir mais? E qual a sua opinião sobre há quantas anda a discussão em torno disso no país hoje? Essa é uma questão complicada mesmo. A questão do negacionismo, né? Eu nunca vi ninguém discutir se toma ou não vacina contra a varíola, né? A febre amarela, a pólio, né? Isso é interessante. Mas a gente está tendo, nesse momento, a discussão de que não se quer tomar a vacina contra a Covid. Cada um toma a sua decisão, só que a decisão de cada um não pode interferir na saúde dos demais. Então, a norma que está lá ou você tem o passaporte da vacina, ou você tem o comprovante, né, que fez o PCR algumas horas, acho que 48 horas, não me lembro bem agora, antes, para poder acessar o fórum. Então, me parece que está tudo contemplado. Você tem o direito de não tomar vacina se não quer, mas você não tem o direito de colocar em risco a minha saúde. A liberdade individual não é total, ela obedece, vai até o limite que é o direito do coletivo, e o coletivo tem o direito à saúde garantido pela Constituição. Então, eu acho que
Aí está o fundamento, né? Você quer ter o seu vírus de estimação, ok, mas fica com ele para você. Não vai trazer ele para os outros, né? Não vai acabar com o nosso prédio, né? Nós perdemos nossos servidores, né? Nós perdemos alguns servidores para o Covid, que foi uma coisa terrível para nós. Nós tivemos do tribunal, do primeiro grau, tanto de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, isso foi uma coisa muito que abalou muito, né? Também por isso nós temos que cuidar da saúde física e mental agora de todos nós que trabalhamos no judiciário. Mas é um absurdo alguém achar que pode sair, ter a liberdade de sair contaminando outros por aí, né? Isso realmente, para mim, é muito difícil de aceitar. Então, nessa questão, o Tomairan tomou a decisão, nós fizemos aquela portaria conjunta, e realmente aquela questão foi debatida e se chegou à conclusão que o melhor era que se dispusesse dessa forma, é como fez o Tribunal de Justiça de São Paulo, fizeram outros tribunais também. Nós temos que preservar a saúde de quem está dentro das nossas instalações, claro. E existe essa discussão hoje, inclusive, na iniciativa privada, né? Se a iniciativa privada pode demitir funcionários que se recusem a tomar vacina e se o ambiente de trabalho na iniciativa privada pode influir ou não nessa decisão. Por exemplo, em um hospital, é claro que o sujeito que não toma vacina está colocando em risco diversas outras pessoas. Essa mesma regra se aplica para uma fábrica de biscoito, é uma discussão interessante, mas é aquela coisa, não existe liberdade absoluta, né? Eu posso beber até cansar de beber, só que eu não posso dirigir depois. Se eu dirigir depois, eu vou colocar em risco a vida de uma outra pessoa e vou responder por isso. É mais ou menos esse o grau de liberdade. Eu posso beber, mas eu não posso dirigir depois. Você pode não tomar vacina, mas há determinados espaços públicos que você não vai poder frequentar. É como fumar, né? Você fume como quiser, mas você não pode fumar dentro de espaços públicos fechados. Então, não fume. Aliás, é uma boa. Ninguém é obrigado a ser fumante passivo, né? Exatamente. Nem se discute mais isso, né? Verdade, é uma discussão superada. Desembargadora, a senhora é favorável à quarentena eleitoral para membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, de forças policiais? Quarentena não só eleitoral, quero fazer essa pergunta um pouquinho mais complexa. Quarentena eleitoral e quarentena para assumir determinados cargos públicos. A senhora é a favor? A senhora é contra? O que a senhora pensa sobre isso? Totalmente a favor. Sou totalmente a favor que alguém que saia da magistratura tenha realmente um período em que ele não deva assumir cargo nenhum. Eu penso que esse é o correto. Seja por aposentar-se, seja por exonerar-se. Eu acho que é o correto. E esse período? Na magistratura, isso é muito grave, né? Porque a magistratura tem que ser honrada sempre, até quando eu não estou mais dentro dela. Então, eu vou me aposentar um dia, mas eu levo comigo o dever de honrar aquela instituição a qual eu pertenci e envolver-me, às vezes, com a política, ou, sei lá, advogar, não sei. Eu acho que não é bom, né? Tem que haver um período, mas eu sou totalmente voto vencido numa coisa dessas. Essa é uma opinião minha, mas acho que não é da maioria, não. Mas está crescendo as opiniões dentro da magistratura de juízes, desembargadores que pensam como a senhora. E é por esse motivo que a senhora disse, que se chama que o juiz é juiz aposentado, ministro aposentado, e não ex-juiz e ex-ministro. Exatamente. Porque você leva essa coisa. Agora, o período, desembargadora, porque hoje, 6 meses, um juiz para se candidatar, ele se desincompatibiliza 6 meses antes e pode se candidatar. Se discutiu, o ministro Dias Toffoli, salvo engano, já falou de um período de 8 anos, que eu acho exagerado, eu acho que aí é um período muito longo. Outras pessoas falam em um período de 3 anos. Se a senhora fosse votar em uma questão dessa, qual período a senhora acha razoável de quarentena para que um ex-juiz para que um juiz aposentado, usando o termo certo, possa se
candidatar a um cargo eletivo ou assumir um cargo político? Como não há a menor possibilidade de que um dia vote uma questão dessas, então eu posso dar minha opinião. Eu acho que uns 3 anos é um tempo suficiente para isso, para deixar para trás, né, aquilo que, assim, deixar para trás aquela veste, né, de magistrado e estar preparado para encarar uma outra atividade. Mas é uma opinião só porque eu certamente nunca votarei num processo desse. Tá ótimo. Rafa? Desembargadora, eu quero fazer uma pergunta e eu vou dar o contexto antes, para a senhora entender onde eu quero chegar. O judiciário, de maneira geral, tem ganhado cada vez mais protagonismo no debate público. E isso é uma via de mão dupla. A partir que o judiciário é instado a se pronunciar e mediar problemas públicos, ele também é influenciado pela opinião pública. E alguns debates que surgiram no Brasil são não debates, como, por exemplo, a preferência religiosa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vou deixar bem claro que não é um questionamento ao notório saber jurídico do ministro André Mendonça, não é essa a questão. A senhora acredita que esse protagonismo do judiciário mais atrapalha do que ajuda na prestação jurisdicional? Eu acho que você usou a palavra correta. O judiciário tem sido instado a se manifestar em algumas questões. Porque ele é inerte, ele não vai procurar o problema, né? O problema é trazido para o Poder Judiciário. E aí, como é que o Poder Judiciário vai lidar com isso? É que é a grande questão, né? Eu penso, né, como magistrada, que quando eu vou dar uma decisão, para mim não interessa se a parte é branca, se é negra, se é hétero, se é LGBTQIA, se tem qualquer que seja a sua religião, eu tenho que ver o fato e analisá-lo de forma imparcial, despida de qualquer influência política, religiosa, qualquer convicção pessoal. Então, se eu uso uma convicção política para decidir, está tudo errado mesmo. Realmente está tudo errado. Então, o juiz que não consegue se desvencilhar de uma ideologia política para tomar uma decisão, ele realmente deve se dar por suspeito. Não deve entrar nessa, entendeu? Não é por aí. Ser juiz é outra coisa. Se ele quer ter uma atividade política, é fora da magistratura, na minha opinião. Evidentemente, a gente tem pautas na magistratura também. Por exemplo, nós queremos igualdade entre homens e mulheres nos cargos da magistratura. Parece que é algo que, para nós, para mim, não é nenhum debate assim, muito grande, porque não tem nem legitimidade para reclamar disso, né? Porque eu cheguei aqui não foi por ser mulher, foi por ser uma profissional. Mas a gente tem ainda o debate sobre o acesso, né, à magistratura e cargos públicos de negros, de brancos, da comunidade LGBTQIA, né, o respeito por esses direitos, ou seja, um debate pela igualdade. E nisso a magistratura tem se envolvido, mas isso está na Constituição. Como é que isso não é um debate da magistratura, né? Isso é um debate que está na Constituição. A Constituição fundamenta isso. Então, é evidente que a gente tem essas pautas também, mas uma pauta político-partidária, uma pauta religiosa, nós não podemos ter, evidentemente. Ninguém vai decidir, não pode decidir com esse pano de fundo, né? Com esse cenário aí. Não dá. Eu acho que tem que ser imparcial mesmo. Senão, nós não poderíamos julgar violência doméstica, não poderíamos julgar liberdade de expressão, né? Enfim, os crimes de racismo, né? Se nós não nos despíssemos de tudo isso, para poder encarar o fato e julgar de acordo com a Constituição. Então, pautas políticas,
político-partidárias, não, e nem religiosas, né? Eu não creio que um profissional seja escolhido pela sua religião, pela sua cor, pela sua tendência sexual, o que for, nada disso. É porque ele é profissional. É só por isso. É por isso que as mulheres estão ganhando tanto espaço. Elas são tão profissionais quanto os homens. Eu diria que são melhores profissionais do que os homens, mas eu sou suspeito para falar sobre isso. Desembargadora, há muitas críticas no sentido de que os juízes... A gente está chegando a quase 1 hora de entrevista, a gente tem mais 2 ou 3 perguntinhas para liberar. Perfeito. Há muitas críticas no sentido de que, muitas vezes, os juízes decidem sem atentar para as consequências das suas decisões. Decidem de acordo até, às vezes, com a letra da lei, mas sem atentar para aquele princípio de que é preciso atentar às consequências de suas decisões. A senhora acha que essa crítica é justa? Em algumas oportunidades, acho sim. Até porque a imprensa tem noticiado isso aí com bastante frequência, né? Às vezes, comportamentos do magistrado que tem aquele preconceito, né, que a gente estava falando, isso a gente tem. Mas eu acho que na formação dos juízes tem que se investir também nessa questão do aspecto da consequência da sua decisão. Por exemplo, eu penso que o juiz deve conhecer os presídios, embora ele não seja o corregedor dos presídios. Tudo bem, ele vai aplicar a lei, ele vai fixar o regime fechado, semiaberto, o que for que ele tiver que fazer. Mas ele tem que saber exatamente, na prática, para onde aquela pessoa vai, o que aquilo significa para ela. Talvez ele tenha uma visão um pouco diferente. Às vezes, tecnicamente, a sentença é perfeita. Só que, talvez, na prática, aquilo não seja a melhor solução. Então, por exemplo, a Corregedoria fez uma visita dirigida ao Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. É algo que a gente não imagina que seja daquela forma. Então, colocar alguém no regime de segurança máxima tem uma consequência séria. O que ela significa? Então, os juízes que atuam nessa área deveriam conhecer, ir lá ver como funciona. E o juiz que manda o preso para, sei lá, o CDP, ele deveria conhecer, saber como isso é na prática. Aquele juiz que modifica a guarda dos filhos, né? Tira da mãe, tira do pai, diz que a visita vai ser em tal lugar, que vai ser... Será que ele sabe o que aquilo significa? Né? Na prática, sim. Será que dentro da família dele isso já aconteceu? Será que ele tem ideia dos sentimentos envolvidos? Tecnicamente pode estar perfeito, mas ele precisa ver, ele precisa saber do que ele está tratando. Quando ele vai julgar um caso de acidente de carro ali, um bêbado que atropelou alguém, sei lá, ele sabe o que significa para a vítima e para o autor aquilo. Talvez, se ele soubesse, a decisão fosse um pouco diferente, ou mais branda, ou mais pesada. Então, é um investimento, né, que eu acho que deve ser feito agora na formação do magistrado. É uma outra visão, é a visão moderna. É um juiz que não é só preparado tecnicamente, porque isso ele sempre vai ser, e terá que ser, porque ele passa por uma prova, né, uma peneira bem fina, né, para entrar na magistratura. Mas, para permanecer nela, ele precisa, sim, ter conhecimento da realidade, ele precisa conhecer a sua comunidade. Por isso eu digo isso para vocês, nós nunca poderemos ser uma homepage. O juiz não vai poder julgar à distância, sem saber quem são aquelas pessoas, qual comunidade é aquela, como é que é aquilo, à beira do rio, né? A comunidade de pescadores, como aqueles índios vivem, ele precisa saber, ele precisa conhecer isso, para poder tomar a melhor decisão, até para apaziguar a sua consciência também. Perfeito, perfeito. Rafa? Eu quero continuar nesse tema. A senhora falou no começo da entrevista sobre como se sentiu vendo um cenário de miserabilidade que é uma realidade no país hoje, até por conta das consequências econômicas da pandemia. A senhora acredita que, atualmente, os magistrados
de modo geral, têm essa noção, eles estão conectados com essa realidade? Eu pergunto por conta de um debate que ainda é candente sobre, por exemplo, a insignificância nos tribunais criminais, que cada corte julga de um jeito. A senhora acredita que passa por essa formação mais humanística dos juízes uma pacificação por temas como esse? Eu penso, eu posso falar da Justiça Federal, que eu conheço bem. Nessas poucas andanças que eu pude fazer por conta da corregedoria durante a pandemia, eu percebo justamente essa mudança. Eu encontro servidores, servidoras mais sensibilizados com isso, com essas questões, e juízes e juízas também. Na terceira região, juiz, por exemplo, um juiz paulistano, pode ir trabalhar numa subseção do Mato Grosso do Sul, onde ele está cercado por terras indígenas, questões ambientais, enfim. E é um choque para ele. E nós temos feito essas remoções e promoções com bastante rapidez no tribunal. O doutor Mairan não tem deixado isso parar. Então, eu percebo que esse conhecimento da realidade local tem aumentado muito para nós, aqui na terceira região, e sensibilizado muito. Tanto que novos magistrados, né, entra-se na magistratura muito cedo, né, às vezes com menos de 30 anos, o gente é magistrado, que é que ele viveu, né, para julgar pessoas assim. E há um choque, né, porque quem chega à magistratura muito jovem, certamente não teve aquela dificuldade maior, né, para estudar, para fazer a faculdade, fazer o concurso, pode ficar estudando em casa, né, se preparando para o concurso, e aí aquele glamour que ele esperava, sou magistrado, não é bem assim. Vai parar numa localidade em que ele dá de cara com a dificuldade, com a miséria, com a pobreza que ele não conhecia. Mas isso é muito bom, porque a gente vai forjando seres humanos melhores. E eu acho que é isso que está acontecendo. Eu tenho muita esperança e vejo na Justiça Federal isso. Acho que nós estamos forjando juízes e juízas muito bons, muito mais sensíveis à realidade, até porque as nossas escolas de magistrados têm se voltado muito para essa formação, né? A Infam e a nossa escola de magistrados da terceira região, da quarta região, tem focado muito nesses temas de formação humanista dos magistrados, porque formação técnica a gente chegou aqui porque tinha formação técnica. Então, essa formação humanista assim, tem sido muito boa e tem mudado, sim, aquelas velhas opiniões formadas sobre tudo, né, que a gente sempre teve por aí. Perfeito. Formação técnica, não há dúvida, né? O concurso da magistratura é uma coisa muito difícil hoje e tem cada vez mais ficado mais difícil, cada vez mais pessoas participando e a peneira vai se afunilando mesmo. Mas essa formação humanística é muito importante, né? Fantástica a resposta da senhora. Desembargadora, eu acho que a gente perguntou tudo que gostaria de perguntar. Eu não sei se a senhora quer fazer alguma colocação final ou anotar alguma coisa que a gente não perguntou, que a senhora quer fazer constar nessa conversa? Eu gostaria assim, de enfatizar que essa gestão do Tribunal Regional Federal deu grandes passos com relação a avanços tecnológicos. O doutor Mairan é um administrador visionário mesmo, visionário. E ele deu muito espaço para que todos nós da equipe da administração do tribunal trabalhássemos e procurássemos melhorar, procurássemos soluções para todas as nossas dificuldades. Então, nós temos tido a colaboração grande dos juízes do primeiro grau e dos nossos servidores. Temos feito aqueles laboratórios de inovação, que são discussões em que todos participam, o tribunal ouve todos, né, para poder tomar uma decisão melhor. Então, eu acho que essa administração mudou um pouco mais para melhor essa visão de gestão
que se tem do tribunal. Então, houve uma participação grande dos colegas que quiseram participar, né, que foram convidados para isso, e dos nossos servidores, e excelentes, grandes talentos emergindo em todas as áreas. Então, por isso que eu tenho tanta esperança, acho que vai ser melhor daqui para frente, porque tem um acervo aí, né, pessoal muito bom, muito preparado, com uma grande boa vontade para melhorar. E a OAB, a advocacia, tem colaborado muito também, tem entrado nisso, incentivado, e a gente só tem melhorado. Tem sido muito bom, eu sou muito grata a todos eles. Estou ouvindo. Tirar do mudo. Não, eu tirei do mudo agora. Quando a senhora estava falando, eu coloquei aqui no mudo para não atrapalhar. Obrigado, obrigado. Tomara que essa visão iluminista que a senhora trouxe nessa entrevista, a gente sinta cada vez mais na Justiça Federal. Obrigado pela conversa. Obrigado por... Eu agradeço. Obrigado, desembargador. Um prazer conversar com a senhora. Grande abraço, Rafael, Rodrigo. Muito Até mais, obrigado. tchau. Até mais. Tchau, tchau.